Obra Divina Jovem Liberto de Dores Musculares, Congregação Cristã no Brasil. O irmão que testificou aquele milagre não imaginava que sua vida seria um farol para tantos outros que sofriam em silêncio. Depois daquela reunião, muitos se aproximaram dele, não só para ouvir os detalhes, mas para sentir a mesma fé que o havia sustentado. Ele, humilde, só repetia: "Não fui eu, irmãos, foi o Senhor. Se ele fez isso por mim, que não merecia, imagine o que pode fazer por vocês." E assim, com palavras simples, mas cheias de convicção, ele semeava esperança nos corações. Na semana seguinte, um irmão mais velho, que há anos lutava contra uma dor nas costas que o impedia até de se ajoelhar em oração, sentiu-se encorajado. Na reunião de oração, ele se levantou e disse: "Irmãos, eu também quero crer. Se Deus libertou aquele jovem, ele pode me libertar." E ali mesmo, com lágrimas nos olhos, pediu que os servos orassem por ele. Não foi preciso muito tempo. Enquanto as mãos eram postas sobre sua cabeça, ele sentiu um calor estranho percorrer sua coluna, como se algo se desatasse dentro dele. Quando se levantou, a dor havia ido embora. "Glória a Deus!" exclamou, e todos ali louvaram ao Senhor, porque mais uma vez ele mostrou que não há enfermidade que resista à sua vontade. Mas não eram só os adultos que testificavam. Uma irmã jovem, que desde criança sofria com enxaquecas fortes, ouviu aquelas histórias e decidiu buscar a Deus com mais fervor. Ela começou a jejuar e orar em secreto, pedindo não só a cura, mas força para suportar se fosse da vontade de Deus. Uma noite, enquanto lia a Bíblia, sentiu uma paz tão grande que adormeceu. Ao acordar, percebeu que a dor que a acompanhava há anos simplesmente não estava mais lá. Ela correu para contar à sua mãe, e juntas foram à reunião seguinte para dar graças. "Eu não merecia, mas Deus se lembrou de mim", disse ela com a voz embargada. E muitos ali choraram de alegria, porque viam que o Senhor não esquece dos seus. Enquanto isso, o jovem que havia sido curado das dores musculares não parava de agradecer. Ele começou a visitar os enfermos da congregação, não com palavras vãs, mas com orações sinceras. Um dia encontrou um irmão acamado há meses, tão fraco que mal conseguia falar. "Irmão, você crê que Jesus pode te curar?" perguntou. O doente, com os olhos cheios de lágrimas, balbuciou: "Eu quero crer, mas estou tão fraco." Eles oraram juntos, e embora a cura não viesse naquele instante, o irmão sentiu uma força nova no coração. Dias depois, ele conseguiu se levantar e, aos poucos, voltou a andar. "Deus não desampara os seus", dizia ele, sempre que alguém perguntava como havia acontecido. As reuniões ficaram ainda mais cheias de fé. Os irmãos passavam horas em oração, não só pelos enfermos, mas por todas as necessidades. Uma irmã, que há anos pedia por um filho, recebeu a resposta quando menos esperava. Um médico, após anos de tentativas frustradas, lhe deu a notícia: ela estava grávida. "Foi Deus quem abriu a minha madre", testificou ela com o rosto iluminado. E todos ali se alegraram, porque viam que o Senhor ouve até os pedidos que fazemos em silêncio. Mas nem tudo era cura imediata. Alguns irmãos continuavam a lutar contra enfermidades, e isso também era um testemunho. Uma irmã, que sofria de uma doença crônica, dizia: "Mesmo que a cura não venha agora, eu sei que Deus está comigo. Ele me dá forças para cada dia." E sua fé contagiante fazia com que outros enxergassem que a vitória não está só na cura física, mas na paz que só Cristo pode dar. Um dia, um visitante chegou à congregação carregando uma dor profunda no coração. Ele havia perdido o emprego e não sabia como sustentaria a família. Ouviu os testemunhos e no final da reunião, um irmão se aproximou e lhe disse: "Deus não esquece dos seus. Ele tem um propósito para você." Naquela mesma semana, ele recebeu uma proposta de trabalho melhor do que a anterior. "Foi como se Deus tivesse ouvido o meu choro", contava ele, emocionado. E assim, mais um coração se rendia ao poder da oração. Os milagres não paravam. Uma irmã, que há anos não enxergava bem, começou a notar que suas vistas melhoravam depois de uma reunião de oração. "Eu via tudo turvo, mas agora consigo ler a Bíblia sem óculos", dizia ela, maravilhada. Outro irmão, que sofria de insônia, passou a dormir em paz após clamar a Deus. "Era como se uma mão me acalmasse todas as noites", testificava. E assim, a cada reunião, mais testemunhos eram dados. Não eram histórias inventadas, mas vivências reais de irmãos que, no meio das lutas, sentiram a mão de Deus os sustentando. Alguns eram curados, outros recebiam consolo, mas todos saíam mais fortes na fé. O jovem que havia sido libertado das dores musculares, agora já não era mais o mesmo. Ele se batizou, entregou-se de todo o coração e passou a servir na obra do Senhor. "Antes, eu só pensava em mim. Hoje, quero viver para Ele", dizia. E sua vida se tornou um exemplo para os mais novos, que viam nele a prova de que Deus muda corações.
Uma noite, durante um culto de ação de graças, o irmão mais velho se levantou e disse: "Quando eu era novo, ouvi falarem de milagres, mas nunca tinha visto tanto como agora. Deus está fazendo uma obra poderosa entre nós." E todos ali sentiram que de fato estavam vivendo dias especiais, onde o céu parecia mais perto. As orações se multiplicavam. Os irmãos se reuniam em casas, nas ruas, nos cultos, sempre clamando pelo poder de Deus. E ele respondia. Não de forma espetacular como alguns esperavam, mas de maneira quietinha no cotidiano, onde a fé se prova. Uma irmã, que há anos não conseguia perdoar uma ofensa, sentiu o coração amolecer após uma reunião de oração. "Deus tirou aquele peso de mim", dizia ela com os olhos brilhando. Outro irmão que lutava contra a ansiedade encontrou paz ao ler as Escrituras e orar. "Não é que os problemas sumiram, mas agora eu sei que não estou sozinho", testificava. E assim a congregação crescia não só em número, mas em fé. Os milagres não eram o mais importante era que em cada um daqueles testemunhos, o nome de Jesus era glorificado. Um dia, um irmão novo perguntou: "Como posso ter essa mesma fé?" Um servo mais velho respondeu: "Orando, lendo a palavra e confiando. Deus não falha." E essa simples resposta bastou para encorajar muitos. Porque no fim não se tratava de curas, empregos ou soluções rápidas. Tratava-se de um Deus que se importa, que ouve, que age. E isso, para aqueles irmãos, era mais do que suficiente. E assim a obra continuava. Não por força humana, mas pelo poder do Espírito Santo, que soprava onde queria, trazendo consolo, cura e salvação. E todos ali sabiam, enquanto houver um coração disposto a crer, Deus não deixará de fazer maravilhas. Obra divina, jovem liberto de dores musculares, Congregação Cristã no Brasil. A fé que se fortalece no cotidiano. A vida na Congregação Cristã no Brasil não era feita apenas de momentos grandiosos de milagres ou testemunhos emocionantes. Era, acima de tudo, uma caminhada diária de fé, onde cada irmão aprendia a confiar em Deus nas pequenas coisas, nos detalhes que muitas vezes passavam despercebidos aos olhos do mundo, mas que para eles, eram provas vivas do cuidado divino. Todas as manhãs, antes que o sol nascesse sobre o pequeno município onde a congregação se reunia, já se ouvia o som dos passos apressados dos irmãos que se dirigiam ao local de oração. Não era um prédio suntuoso, mas um espaço simples, construído com esmero e amor, onde o mais importante não eram as paredes, mas os corações que ali se ajuntavam. O cheiro do café recém-coado misturava-se ao aroma do pão caseiro que algumas irmãs preparavam para compartilhar após a reunião matinal. Não havia luxo, mas havia abundância de um tipo que o dinheiro não poderia comprar: a comunhão. O irmão Mateus, um jovem de 20 e poucos anos que havia sido libertado das dores musculares que o atormentavam por anos, agora era um dos primeiros a chegar. Ele não perdia uma única reunião, nem mesmo as de madrugada, quando o cansaço do trabalho no campo poderia justificar seu repouso. Mas para ele, aquelas horas de oração eram como um bálsamo para a alma. "Se Deus me deu saúde, como posso deixar de lhe oferecer o melhor do meu tempo?", pensava, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras e a preparar os inários. Ao seu lado, a irmã Clara, uma senhora de cabelos grisalhos e mãos calejadas pelo trabalho, observava com carinho o zelo do jovem. Ela havia conhecido Mateus desde criança, quando ele ainda corria pelos bancos da congregação, brincando com os outros meninos durante os intervalos das reuniões. Agora, vê-lo tão dedicado a Deus enchia seu coração de gratidão. "O Senhor não só curou seu corpo, mas também lhe deu um coração novo", murmurou, enquanto passava a mão sobre o inário desgastado pelo tempo. O testemunho que se espalha. A notícia da cura de Mateus não ficou restrita aos muros da congregação. Em uma pequena cidade, onde todos se conheciam, era impossível esconder uma transformação tão visível. Seus vizinhos que antes o viam mancar pelas ruas, agora o observavam com espanto enquanto ele carregava sacos de milho sem demonstrar qualquer sinal de dor. Alguns, movidos pela curiosidade, começaram a frequentar as reuniões não por fé, mas por quererem entender o que havia acontecido com aquele rapaz. Um deles era seu Antônio, um homem cético, dono da mercearia local, que sempre rira das histórias de milagre que ouvia. Certa tarde, enquanto Mateus comprava alguns mantimentos, seu Antônio não resistiu. "Então, moço, é verdade esse negócio de que você estava aleijado e agora tá bom?", perguntou, cruzando os braços sobre o balcão. Mateus sorriu sem qualquer sombra de orgulho, mas com uma paz que só quem experimentou a mão de Deus poderia ter. "Não foi eu que me curei, seu Antônio. Foi Deus. Os médicos disseram que eu nunca mais andaria direito, que minhas pernas iam fraquejar cada vez mais. Mas o Senhor teve misericórdia de mim." O mercador coçou a barba, incrédulo.
E você acha que isso vai acontecer com todo mundo que for na sua igreja? Mateus balançou a cabeça. Não sei se vai acontecer com todo mundo, mas sei que Deus ouve quem clama a Ele. Ele não muda. Se fez por mim, pode fazer por qualquer um. Seu Antônio não respondeu na hora, mas naquela noite, pela primeira vez em anos, ele abriu a velha Bíblia que ganhará de sua mãe e leu, com olhos curiosos, o Salmo 34. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. As lutas que persistem. Nem todos os testemunhos, porém, eram de curas instantâneas ou soluções milagrosas. Havia irmãos que, apesar da fé, ainda enfrentavam batalhas diárias. Era o caso da irmã Ana, uma jovem mãe que há meses lutava contra uma doença crônica que a deixava fraca e às vezes desacreditada. Seu marido, irmão Paulo, era um homem de poucas palavras, mas de uma fé inabalável. Todas as noites, depois que as crianças dormiam, ele se ajoelhava ao lado da cama da esposa e orava, não com palavras bonitas, mas com lágrimas e gemidos que só Deus poderia entender. Senhor, eu não sei até quando isso vai durar, mas eu confio em Ti. Se a cura não vier agora, dá forças para ela suportar. E se for da Tua vontade, livra-a desse sofrimento. Sussurrava, enquanto apertava a mão trêmula de Ana. Ela, por sua vez, nem sempre conseguia manter a mesma serenidade. Há dias em que a dor e o cansaço a faziam questionar. Por que eu, Senhor? Por que a cura não vem? Mas era nos momentos de maior fraqueza que a congregação se unia ainda mais ao seu redor. As irmãs se revezavam para levar comida, para ajudar com as crianças, para simplesmente sentar ao seu lado e ler a palavra. Não havia palavras vazias como, tudo vai ficar bem, mas havia presença. E para Ana, isso valia mais do que qualquer promessa fácil. Certa tarde, enquanto a irmã Maria lia o capítulo 4 de Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. Ana sentiu algo mudar dentro de si. Não foi uma cura física imediata, mas uma paz que transcendia a dor. Ela olhou para as mãos das irmãs que a rodeavam, todas unidas em oração, e compreendeu. Talvez a maior cura não fosse a ausência de dor, mas a certeza de que mesmo na dor, ela não estava sozinha. A reunião que mudou tudo. Naquela semana, a congregação havia marcado uma reunião especial de oração. Não era um culto comum, era um momento dedicado exclusivamente à intercessão, onde cada irmão poderia apresentar suas necessidades diante de Deus, sem pressa, sem formalidades. O salão estava lotado, e o silêncio era tão profundo que se podia ouvir o vento batendo nas janelas. O irmão José, um dos servos mais antigos, abriu a reunião com uma leitura de Tiago 5, 14, 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Em seguida, convidou todos a se ajoelharem. Foi então que o irmão Lucas, um homem simples que trabalhava como pedreiro, levantou-se com dificuldade. Ele sofria de uma lesão nas costas que o impedia de trabalhar direito há meses. Sua família dependia dele, e a falta de renda havia trazido angústia para seu lar. Com voz trêmula, ele pediu: Irmãos, peço que orem por mim. Não aguento mais ver minha esposa chorando por não ter o que dar aos filhos. Se for da vontade de Deus, peço que Ele me restaure, não por mim, mas por eles. O irmão Mateus, que estava ao seu lado, colocou a mão em seu ombro e começou a orar. Não eram palavras ensaiadas, mas um clamor sincero. Pai, Tu conheces o coração do irmão Lucas. Tu sabes das suas noites sem dormir, do peso que ele carrega. Senhor, se for da Tua vontade, toca nele agora. Mas se não for, dá-lhe forças para continuar confiando em Ti mesmo sem ver a resposta. O silêncio que se seguiu foi quebrado por soluços abafados. Muitos ali tinham suas próprias dores, suas próprias lutas, e aquelas palavras ressoavam como um espelho de suas próprias almas. Então, de repente, o irmão Lucas soltou um grito. Não de dor, mas de espanto. Glória a Deus! Exclamou, levantando-se com uma facilidade que não sentia há meses. A dor se foi. Os irmãos ao redor prorromperam em louvor. Não era um milagre barulhento, com luzes ou vozes do céu, mas era real. Era Deus agindo, mais uma vez, no meio do seu povo. O ceticismo que se quebra. Seu Antônio, o mercador, estava presente naquela reunião. Ele havia ido por curiosidade, mas agora, diante do que vira, sentia algo estremecer dentro de si. Não era medo, nem mesmo fé ainda, mas uma inquietação que não o deixava indiferente. No dia seguinte, ele procurou o irmão Mateus na mercearia. E aí, moço, o que foi que aconteceu ontem com aquele homem? Perguntou, tentando disfarçar o tremor na voz. Mateus sorriu. Foi Deus, seu Antônio. O mesmo Deus que curou a mim.
O mercador baixou os olhos como se lutasse contra algo dentro de si. Eu nunca acreditei muito nessas coisas. Mas ontem ele hesitou. Ontem eu senti algo. Como se alguém estivesse falando comigo. Mateus não pressionou. Ele sabia que a fé não se impunha, ela se revelava. Deus fala, seu Antônio. Às vezes na reunião, às vezes no silêncio do nosso quarto. Se o Senhor quiser, pode vir hoje à noite. Não precisa falar nada, não precisa se ajoelhar se não quiser. Só vem. O mercador assentiu ainda em dúvida, mas com um brilho nos olhos que não estava ali antes. A fé que se multiplica. Naquela noite, seu Antônio sentou-se nos fundos do salão, observando tudo com atenção. Não cantou os hinos, não fechou os olhos durante a oração, mas ouviu. Ouviu os testemunhos, ouviu as palavras da Bíblia sendo lidas, ouviu o silêncio reverente quando todos se ajoelhavam. E pela primeira vez em anos, ele orou. Não em voz alta, não com palavras bonitas, mas no fundo do seu coração. Se tu existes, me mostra. Não houve relâmpagos, não houve vozes. Mas quando saiu dali, seu Antônio sentia algo diferente. Uma leveza. Como se um peso que ele nem sabia que carregava tivesse sido tirado. Nos dias que se seguiram, ele começou a frequentar as reuniões com mais assiduidade. Não falava muito, mas escutava. E aos poucos, sua expressão endurecida foi se suavizando. Até que uma manhã, ele chegou à mercearia com um inário debaixo do braço. Mateus, você pode me ensinar a ler a Bíblia? Perguntou com uma humildade que surpreendeu até a si mesmo. Mateus sorriu, sabendo que aquele era apenas o início de uma jornada. Claro, seu Antônio. Vamos começar por João 3:16. O cotidiano da fé. A vida na congregação não era feita só de momentos extraordinários. Era feita principalmente de pequenas atitudes que juntas, teciam uma tapeçaria de amor e dedicação. Todas as quintas-feiras, as irmãs se reuniam para costurar e preparar roupas para as famílias mais necessitadas. Não era um trabalho obrigatório, mas um serviço de amor. Enquanto agulhas e linhas se moviam, as conversas fluíam. Ora falavam das bênçãos recebidas, ora das preocupações com os filhos, ora das passagens bíblicas que haviam lido naquela semana. Vocês lembram daquela história do profeta Elias, quando Deus não estava no vento forte nem no terremoto, mas na voz mansa? Perguntou a irmã Rosa, enquanto remendava uma camisa. É assim que Deus age conosco, respondeu a irmã Clara. Não é sempre no milagre estrondoso, mas na paz que vem quando a gente menos espera. Enquanto isso, os homens se reuniam para consertar cadeiras, pintar as paredes da congregação ou visitar os irmãos doentes. O irmão João, um aposentado que já não tinha mais forças para trabalhos pesados, dedicava-se a ensinar as crianças a ler a Bíblia. Sentado em um banco de madeira sob uma árvore, ele lia histórias de Davi, de Daniel, de Jesus, enquanto os pequenos ouviam com olhos brilhantes. Lembrem-se, meninos, Deus não escolhe os fortes para fazer sua obra. Ele escolhe os que têm coração disposto, dizia, enquanto passava a mão pelos cabelos de um dos garotos. Aprovação que fortalece. Nem tudo, porém, eram momentos de paz. Havia dias em que a fé era testada de maneiras que faziam até os mais firmes tremarem. Certa vez, uma forte tempestade atingiu a região, destruindo parte do telhado da congregação. A chuva entrava sem piedade, molhando os bancos, os inários, o púlpito. Alguns irmãos, ao verem a destruição, desanimaram. Como vamos consertar isso? Não temos dinheiro, lamentou um deles. Mas o irmão Pedro, um homem de poucas palavras mas de grande fé, simplesmente pegou uma pá e começou a retirar a água que se acumulava no chão. Deus proveu até aqui. Ele não vai nos abandonar agora, disse com uma convicção que acendeu ânimo nos outros. Nos dias seguintes, irmãos de congregações vizinhas vieram ajudar. Uns trouxeram madeira, outros pregos, outros simplesmente suas mãos para trabalhar. Em menos de uma semana, o telhado estava consertado e o salão, mais bonito do que antes. Viram? Disse o irmão Pedro, olhando para o trabalho concluído. Deus não nos deu tudo pronto. Ele nos deu uns aos outros. E isso é mais valioso do que qualquer telhado. O batismo que selou uma nova vida. Meses depois, em um domingo ensolarado, a congregação se reuniu às margens de um rio próximo para um batismo. Entre os que seriam batizados estava seu Antônio, o antigo cético, agora com um sorriso que só a paz de Cristo poderia dar. Quando ele desceu às águas, o irmão José, que o havia discipulado nos últimos meses, perguntou: Antônio, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele morreu por seus pecados? Com voz firme, o ex-mercador respondeu: Creio, irmão. E não é só com a boca que eu digo, é com o coração. Quando emergiu das águas, os irmãos o receberam com abraços e cânticos.
Não havia festas extravagantes, nem discursos longos. Havia apenas a certeza de que mais uma alma havia sido lavada pelo sangue do Cordeiro. A obra que continua. Anos se passaram. Mateus, o jovem libertado das dores, agora era um servo dedicado, ajudando outros a encontrarem a mesma fé que o sustentara. Seu Antônio, o homem que um dia duvidara, agora era um dos que mais incentivavam os novos a buscarem a Deus. A irmã Ana, que tanto sofreu, ainda carregava sua doença, mas seu testemunho de fé inabalável havia fortalecido muitos. A congregação crescia não em números vaidosos, mas em corações verdadeiros. Não havia propaganda, não havia marketing. Havia apenas o evangelho puro, pregado com amor, e vidas transformadas pelo poder de Deus. E assim a obra continuava. Não porque os homens eram perfeitos, mas porque Deus é fiel. Não porque tudo era fácil, mas porque a graça era suficiente. E enquanto houvesse um coração disposto a crer, enquanto houvesse uma alma sedenta por justiça, o Espírito Santo continuaria soprando, trazendo consolo, cura e salvação. Porque no fim não se tratava de uma religião. Tratava-se de um relacionamento. Um relacionamento com aquele que conhece cada lágrima, cada dor, cada sonho. E isso para aqueles irmãos era, e sempre seria mais do que suficiente.